Este Rolls-Royce de 1911 foi um dos primeiros veículos da nossa coleção, do Museu do Caramulo, onde ele está permanentemente em exposição. E foi comprado nos anos 60 pelo João de Lacerda, fundador da coleção, ao Parreira do Amaral, e foi comprado em Santiago do Cacém, onde o carro estava. Este carro veio originalmente para Portugal a pedido, em primeiro lugar, do seu importador, José Rogeroni, e vendido a um cliente inglês, precisamente morador em Santiago do Cacém. Com isso foi o primeiro Rolls-Royce a entrar em Portugal. Após ter comprado o carro, o João de Lacerda restaurou com a ajuda do filho do importador, Henri Rogeroni, ele próprio um grande interessado em automóveis e em Rolls-Royces, e que trabalhava com o pai enquanto importador em Portugal da marca, e que estagiou na Rolls-Royce. Portanto, era uma das pessoas que tinha boas capacidades técnicas para fazer este tipo de trabalho e ajudou a restaurar não só este, mas outros Rolls-Royces do Museu do Caramulo. A Rolls-Royce, por ser uma marca de luxo, e era um dos carros mais caros da altura, e como continua a ser hoje em dia, mas era um carro altamente customizável. Isto não era uma coisa estranha naquele período. Muitas outras marcas tinham estas características em que os carros podiam ser adaptados ao gosto do seu cliente, em número de portas, em capotas, em extras, etc. Neste caso, o cliente optou por ter um carro com um bar integrado. Era uma opção, era um extra, ter rodas que saíssem, em caso de ter um furo podia trocar a roda inteira. Neste caso as rodas não podem sair, pelo que o carro também veio equipado com uma roda suplente que se agarra lateralmente à roda que terá tido o furo, para servir de pneu suplente. Veio também com uns faróis da Stilene, muito no início do automobilismo, que vinham como nos carros de cavalos, com faróis com velas, depois faróis a petróleo, e neste caso já vinha com faróis a Stilene, mas com o tanque da Stilene integrado no próprio farol. Portanto, assim, escusava ter todas as tubagens da Stilene que muitos outros carros apresentam. Este carro, que foi produzido a partir de 1907 até aos anos 20, tinha um motor de 7 litros e 400 e dupla ignição, que era uma característica da Rolls-Royce também, era ter na questão da ignição e do motor, ter redundância, mas também porque melhorava a combustão e que fazia dele um carro muito silencioso. Entre essas características técnicas de ignição, dos rolamentos do motor, do tipo de transmissão que ele trazia, fez com que este carro fosse tão suave e silencioso que o diretor de marketing na altura apelidou de Fantasma. E como o carro que o diretor de marketing estava a usar para demonstração era um carro prateado, apelidou de Fantasma Prateado, daí o nome Silver Ghost. Aqui um pormenor na porta que se fazia muito na altura, no início do automobilismo em Portugal, que é as chapas dos passeios que ele fez. Hoje em dia, algo que nós no museu achamos muito interessante e nos dá uma certa dose de humildade, é que o João Lacerda, desde os anos 60, que começou a participar em rallies de carros antigos. E este foi um desses, tendo sido um dos primeiros carros a integrar a coleção, foi também dos primeiros carros a sair para passeios de veículos históricos e começa desde os anos 60, 62, 63, por aí fora, 68, a fazer passeios em Caldas de Vizela, a fazer o que se chamava na altura o Rally Donas Elviras, que depois viram um nome pejorativo, mas chamaram o carro Donas Elviras, e inclusive até celebrações do Figueira da Foz de Lisboa. E é aqui que nos dá uma certa dose de humildade, hoje em dia que temos estado a manter a frota do museu e a levar o museu para a frente, pensar que há mais de 60 anos que já o museu organizava e participava em manifestações destas de passeios de veículos históricos. Mais uma das características interessantes do carro é que ainda não tem a mascote, conhecido por Spirit of Ecstasy, ainda não aparece neste modelo. O Spirit of Ecstasy aparece precisamente em 1911, o ano deste automóvel, mas mais tarde. E este, como é do início de 1911, ainda não apresentava a mascote. Vem também equipado com buzinas a ar, que é uma característica pouco comum e engraçada. Estes motores, também por serem de altíssima cilindrada e de terem um grande consumo de gasolina, para conseguir ter um abastecimento correto de gasolina,
tinham o depósito pressurizado a ar. Portanto, é uma característica destes Silver Ghosts. Para os pôr a trabalhar, temos que primeiro usar uma seringa para carregar o depósito de ar comprimido e então depois a gasolina é injetada para o carburador e podemos então pôr o carro a trabalhar. Dentro do carro temos manómetros que nos indicam a pressão a que está a gasolina e também a pressão de óleo. Por acaso este tem um conta-quilómetros, que era típico Rolls-Royce, dado o seu nível de qualidade e de detalhe. Este depósito que vemos aqui de lado é um depósito suplementar de óleo que despeja o óleo diretamente para o motor, que era também um pormenor interessante, especialmente quando pensamos em carros grandes destes, que é suposto fazerem viagens longas, e aqui dava-lhe a garantia que ele, em caso de necessidade, tinha aqui mais uma reserva de óleo. Uma característica técnica dos carros desta época é que as rodas da frente não tinham travões, portanto os carros só estavam equipados com travões ou às rodas de trás, neste caso ligado ao travão de mão, e com o travão de pé à transmissão. Uma das características engraçadas do carro e especiais é o vidro da frente ser ondulado, não é muito comum, não se costuma ver em automóveis e que, por acaso, quando se está a conduzir traz um efeito menos desejado, é que dá uma certa curvatura também à estrada, portanto dá-nos uma sensação estranha quando estamos a conduzir o carro, mas esteticamente dá-lhe um aspecto invulgar e muito característico.